Legal, vamos lá, a gente pode começar então. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque a renovaste hoje nessa manhã. E nós podemos então, alegres, cantarmos diante da tua presença. Quem sabe até um dia dançarmos como Davi, pularmos como Davi. Se as convenções não nos impedissem de fazer isso, se o que os outros pensam de nós começar a ser menor do que aquilo que o Senhor pensa de nós, quem sabe um dia o Senhor toque em nossos corações de forma que possamos extrapolar essa alegria de estar cheio do Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu como comunidade, de nos reunirmos para ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor tem de básico, de elementar para a vida cristã hoje nessa aula. Pedimos a unção do Teu Espírito, pedimos a visitação do Teu Espírito no nosso meio hoje. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor, como um instrumento Seu para trazer aquilo que o Senhor quer ensinar para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Existem 3 tipos de pessoas. Bom, piadinhas à parte, quem é da área de tecnologia, dos antigos, vai falar que existem 2 tipos de pessoas. E é aí uma piadinha bem geek para acordar vocês e falar assim, nossa, que mundo ele vive? Então, existem 2 tipos de pessoas escritos com o número 10. Então, assim, existem 0 tipos de pessoas. Ai, que absurdo, que estupidez é essa? É, porque está escrito em binário. 10 em binário significa o número 2. É por isso que a piadinha é besta. Só quem é da área que entende. Por isso que só os que são da área de tecnologia usariam uma camiseta escrita. Existem 10 tipos de pessoas no mundo. As que entendem e as que não entendem binário. Mas na Bíblia ele fala de 3 tipos de pessoas. E a gente tem talvez um desafio pessoal de entender qual dessas 3 nós somos. E eu vou colocar a parte da aula para você discutir com Deus qual dessas 3 é salva. Mas isso daí é parte da aula, não tem nada a ver com o assunto, resolve depois com o seu pastor lá, é problema dele. Ele não está aqui, então pode falar à vontade, né? O pastor Ricardo precisou viajar a trabalho, obviamente, muito requisitado. Essa aula era para ser dele e eu estou aqui tentando, não substituí-lo, porque ele é insubstituível, mas tentando ajudar-nos, a mim inclusive, a entender um pouquinho mais sobre o que é esse trem aí de ser cheio do Espírito Santo. Bom, 3 tipos de pessoas. A pessoa natural, comum, né? Famoso todo mundo. O que é todo mundo? Segundo 1 Coríntios, o homem natural é aquele que não aceita as verdades do Espírito. Essa pessoa comum. É o que alguns falam como os não salvos. Então, primeira pessoa é a pessoa natural. A expectativa aqui é que eu esteja me dirigindo a pessoas que não estão nesta categoria. Por quê? Porque nós vamos falar de coisas espirituais. E essas pessoas naturais, elas não vão entender as coisas espirituais. Ok? Segundo tipo de pessoa é a pessoa espiritual. O oposto da anterior. O que diz 1 Coríntios 2,15 ali, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. É a pessoa espiritual. O homem carnal, dependendo da versão que você vai ler, e o homem espiritual. Eu coloquei aqui como a pessoa natural, ou carnal, dependendo da versão, e a pessoa espiritual. Muito bem. Até aqui está tranquilo, certo? Crente, não crente, salvo, não salvo, está tudo legal.
Partindo do princípio que nós estamos então falando para pessoas que são espirituais, ou seja, que já entregaram sua vida a Jesus, nós deveríamos então parar o assunto por aqui. São duas pessoas. Lembra? Binário, né? Com aquela piadinha do 10, que significa 2 em números... como é que é o nome tipo do número? Algarismos árabes, né? Arábicos. Não, romano é aqueles com um xizinho, izinho, aquelas coisas meio malucas lá. 2 pauzinhos significa 2. É algarismos arábicos. Mas a Bíblia fala de um terceiro tipo, a pessoa carnal. Que é aquela que passou pela conversão, mas ainda são controlados por sua natureza humana. Não tem o seu controle da sua vida espiritual nas mãos de Cristo, mas ainda é controlado pela sua natureza humana. A referência disso está em 1 Coríntios 3:3. E se eu não digitei errado, eu acho que está certo. Bom, o objetivo aqui é tentar entender aonde que nós nos encontramos nesse cenário. Uma brevíssima pausa. Pensa, você é uma pessoa natural, espiritual ou carnal? A Bíblia dá mais uma dica sobre a pessoa carnal. Está lá em Romanos 8:1. E aqui eu queria fazer um parêntese pela seguinte questão. Algumas Bíblias, eu vou dizer, a maioria das Bíblias hoje não tem esse versículo completo. Algumas Bíblias têm. Então, se você olhar na Revista e Corrigida, ou na King James 1611, ou na Corrigida Fiel, pelo menos que eu me lembre de cabeça, essas 3 versões de Bíblia, elas têm a segunda parte do versículo, Romanos 8:1, que diz o seguinte: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a maioria das nossas Bíblias, as versões mais atuais, inclusive, elas param aí. E aí a gente vive no... Só love, só love. Afinal de contas, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vida de boa. Eu posso ser até um cristão, uma pessoa carnal. Afinal de contas, eu estou em Cristo Jesus. Logo, nenhuma condenação há para mim. E é por isso que eu gosto dessas outras versões, de vez em quando, dar uma pesquisada no... Sempre que você vai olhar um texto e você quer dar uma pensada um pouquinho melhor, você olha lá, vê se numa outra versão como é que ele está escrito. E quando você vai pesquisar, comparar as versões, sim, existe aplicativo para isso também, que você pode ver várias versões, não precisa sofrer e comprar um monte de Bíblia. Apesar de que também é legal, né? Mas, enfim, nas outras versões vai ter a continuação. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebe a diferença? O impacto do versículo, ele muda radicalmente, porque não é só que os que estão em Cristo Jesus, está tudo certo, não há nenhuma condenação. Mas esses que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, são esses que não têm condenação. Até aí tudo bem? Mas o tema é enchei-vos do Espírito. Então vamos lá. Efésios 5, 18 a 21, o texto base, referência para este nosso discurso de hoje. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Está falando contra a bebida? Não, imagina, irmão. Fica em paz, pode beber à vontade. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Falando do jogo de futebol de ontem, do Corinthians que perdeu do Palmeiras. Afinal de contas, é disso que a gente fala o tempo todo, porque é disso que nosso coração está cheio. Opa, não, li o versículo errado, volta. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. É tipo assim,
Vocês se reuniram? Tipo, marcou aquele churrasco? O que é o tema da conversa? O que está cheio o seu coração? Vamos seguir. E louvando o Senhor de coração com música. Sim, música faz parte. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Bom, a maioria das Bíblias que você vai ler, ela tem divisões por blocos. Não é o termo técnico? Perícope? Um trecho de texto. E dá pequenos títulos e vai subdividindo no esboço do livro. Bom, a maioria dessas que tem, vai colocar o versículo 21 à parte, no próximo bloco, porque vai falar sobre família, etc. e tal. Mas algumas não. E o que é interessante é que se nós pensarmos do ponto de vista do contexto desse termo, desse texto, do encher-vos do Espírito, parece que faz sentido não juntar. Veja bem, há 3 evidências aqui nesse texto sobre o encher-se no Espírito Santo. Sobre estar cheio do Espírito Santo. Sobre, agora estamos usando uma outra palavra, a plenitude do Espírito. 3 simples evidências. Primeiro é a alegria. Entenderam a música agora do começo? Não? Quem está vendo a gravação não vai ter acesso à música, mas pensa numa música alegre, animada, agitada, falando sobre estar cheio do Espírito Santo. Cheio da graça, cheio de Deus, cheio do fogo. Alegria. A primeira, talvez mais importante evidência, é essa alegria. Tá bom, só para você entender. Quem já viu aquelas conversas com o bêbado gente boa? O cara conta piada, solta, fala de tudo. O bêbado é muito legal. Você está tomando um negocinho, você toma um negocinho para ficar alegre, porque tem até uma história ali de... eu não bebo muito. Eu só bebo 1 ou 2 cervejinhas. Mas esse cara que bebe as 2 cervejinhas, depois vira um outro cara. Esse cara bebe pra caramba. Tem histórias assim, no mundo afora aí. Afinal de contas, a bebida nos transforma, nos deixa alegres. A Bíblia fala do vinho que alegra o coração. Não é? Não estou... Nada de errado aqui. Mas ele fala assim, olha... Vamos voltar no texto aqui rapidinho. Não se embriaguem com vinho, mas com o Espírito Santo. Não busque sua alegria nas bebidas, mas busque sua alegria no Espírito Santo. Se você se deixar encher pelo Espírito, vai transbordar alegria. Você vai ser alegre. Vai ser naturalmente alegre. Já chegou na igreja, óbvio, né? Não estou me usando como referência, fica tranquilo, está tudo certo. Já chegou na igreja e de repente aquele irmão com um sorriso gostoso, alegre te recebendo? Você ganha um abraço, o pessoal do acolhe ali, não, nem todo mundo, né? Vamos convenhamos, mas assim, se eu tiver passar por lá, esfrio acolhe, mas você chega e tem alegria nos olhos da pessoa. Gratidão. Alguém cheio do Espírito necessariamente vai ser grato. O que diz lá? Até está marcado em vermelho ali. Deem graças a Deus. Seja grato. Deem graças a Deus. Simples assim. E no convívio com os demais, sujeitem-se uns aos outros. Essa parte é uma coisa assim complicada. Então, pelo menos 3, e não estou falando que são todas, mas nesse texto nós conseguimos identificar pelo menos 3 evidências sobre quando estamos cheios do Espírito ou quando estamos continuamente buscando ser enchidos pelo Espírito. É alegria, gratidão e sujeição, submissão. Eu não me importo em servir, eu não me importo em estar debaixo de uma autoridade instituída por Deus. Eu não me importo com todas essas coisas, porque eu sei que Deus me protege. Então,
a gente falou lá no começo do ciclo vida, vou usar o exemplo do pastor com um membro da igreja. Se o pastor ele está te encaminhando para uma situação difícil, complicada, mas você está cheio do Espírito, você mesmo assim vai se submeter, sabendo que Deus vai encaminhar aquilo. Eu ia falar da esposa com o marido, mas aí o pessoal ia achar que, de novo, eu estou falando do mesmo assunto. A esposa tem que aturar o marido, mesmo quando ele não é exatamente aquele príncipe encantado. É muito, né, para os dias atuais. Então não preciso repetir isso daí, que senão sabe como é que é. Deus vai te dar alegria mesmo nessas situações. Deus vai te dar um coração grato, mesmo nessas situações. Ser cheio do Espírito Santo transforma a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo vai te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa viva, pulsante na comunidade, alegre, que pula, que dança, que recebe bem as pessoas, que trata bem as pessoas, que é grata pelo dom da vida, por qualquer coisa que Deus te dá. Isso é o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Glória a Deus? Amém. Então vamos lá para o próximo slide. O que é a primeira coisa que você precisa? São 3 coisas. E a primeira coisa você precisa? Querer. Todo mundo falou que quer. Então vamos voltar aqui só para eu explicar uma coisa. Porque a gente falou de que quer sem confirmar exatamente o que a gente está falando, né? Vamos lá, vamos voltar. 3 passos para ser cheio do Espírito. Mas tem outra coisa escrita do lado lá. 3 passos para viver sob o controle do Espírito. Hein? Gente, é que provavelmente se perdeu alguma coisa na tradução, mas o que ele quer dizer, na verdade, não é você só ter essa parte, sou cheio do Espírito alegre, oba, oba, iba, fogo, tal, e tá tudo certo. Ser cheio do Espírito, na verdade, significa viver sob o controle do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é você abrir mão do controle e entregar o controle para Ele. É aí que Ele vai conseguir te dar essa alegria que você insiste em não ter. E é aí que Ele vai conseguir transformar o seu coração em grato. É aí que você não vai se preocupar com nada. Assim, ser submisso à autoridade, qual o problema? Ele foi instituído por Deus, está tudo certo. Então, 3 passos para viver sob o controle do Espírito Santo. O primeiro deles é querer, desejar sinceramente. João 7,38, Jesus dá uma dica. Segue a dica. Aqueles que têm sede, venham e bebam. Aliás, esse convite é feito lá também em Apocalipse. Não tem um baratinho assim lá no final também? Aqueles que quiserem, venham a mim e tal, e eu vos darei da árvore da vida. Tal. Negócio muito louco, né? Tem que querer. Lembra daquelas 3 pessoas? Estamos falando da pessoa natural, da pessoa espiritual e da pessoa carnal. Qual desses 3 entende esse querer? E tem essa sede pela presença de Deus? Espiritual. Então, primeira, talvez mais importante, diferença entre o carnal e o espiritual. Os 2 são crentes? Não sei, o Espírito Santo vai falar no seu coração sobre isso. Os 2 são salvos? Não sei, o Espírito Santo vai falar no seu coração sobre isso. Mas a primeira diferença, talvez a mais importante, é que um quer. E ele entende a implicação desse querer. Ele entende que, eu vou dizer uma expressão aqui muito popular em certas regiões da nossa cidade. Talvez alguns aqui não entendam. Mas assim, ele entende que o bagulho é muito louco, velho. Mano do céu. Eu ouvi uma música hoje de manhã vindo para cá que eu dei risada sozinho no carro. Falei, olha, é isso aí. O nome da música é Apaixonado como um Adolescente. Aí, cara, é tão estranho que ele tem que explicar. No começo da música ele explica. Falou, então, lembra quando você era adolescente, ficava apaixonado?
perdia a fome, tremia todo, olhava, ficava sofrendo de paixão, e aí dava aquelas, como ele fala, borboletas na barriga, e você via a pessoa, você ficava, e agora? Eu vou para lá, eu vou para cá, o que eu faço? E perdia, se descontrolava todo, né? Paixão de adolescente, estou falando dessa... É isso aí mesmo que você lembrou, você que já passou da adolescência sabe, de ficar chorando pelos cantos, pela pessoa, mas você nem falou com a pessoa, não, mas eu... Você não, então vai lá e fala, não, imagina, como é que eu vou falar com a pessoa? E... É esse querer. Essa paixão adolescente por Deus, pelo Espírito Santo. Assim, gente, eu não consegui, hoje acordei muito cedo e tive que sair cedo, eu não consegui ficar na presença de Deus hoje, nem 5 minutos. E dá aquele comichão assim, como assim? Não é pela legalidade, eu tenho que fazer meu devocional, mas é porque eu queria estar lá. Tem uma música do Resgate que ele fala que ele fica contando no relógio a hora de encontrá-lo, e depois ele fala, eu jogo o relógio fora, eu não quero mais saber de controlar o tempo. Querer. Quando você bota na sua cabeça, não, gente, realmente eu quero, está tudo certo, eu entendi que eu vou abrir mão de tudo, vou abrir mão das minhas vontades, do meu próprio eu vou começar esse troço aí de a morte do eu, que é escrito pra caramba, carregar a cruz e seguir Jesus, e abrir mão da minha vida e das minhas vontades e dos meus desejos e do controle e das minhas emoções e do meu eu e da minha autoestima. Eu já não sei mais se eu quero isso daí, não, mas talvez eu ainda queira e não pode assistir aquele filme, não. Então, Jesus, mas é que ele é tão... Ele é um filme de evangelismo, sabe? Ele vai morrer um monte de gente, mas é de mentirinha, é cinema. Sabe? Não é morte de verdade, a gente só se emociona mesmo quando é morte de bicho. De gente a gente não se emociona não, porque a gente já não tem mais o Espírito queimando em nosso coração. Mas enfim, Jesus volta aqui, eu quero, mas dá para ser light? Dá para ser assim, como dizem erradamente, o esquartejador, vamos por partes? Não, é o esquartejador esquarteja, tá certo, vamos por parte. É o estripador que não é por parte, mas o pessoal fala que é por parte. O estripador ele só corta aqui o negocinho, tá tudo certo. A pessoa morre estribuchada lá. O esquartejador vai cortando os pedacinhos, né? Lembra? Tinha uma moça que fez isso aqui com o marido uns tempos atrás, né? Então, a gente fala, não, vamos por partes. Aquele cara que está fugindo da prisão por parte, né? Ele é leproso, caiu uma orelha dele, joga fora da janela, caiu um dele, joga fora. Aí o outro, tá tentando fugir aos pedacinhos ali, não deixa não. Tem um monte de piadinha besta sobre isso. Dá para ir por partes nesse querer? Não sei. É muito complicado. Então, quem quer ser cheio pelo Espírito? Amém, glória a Deus. As mãos já não levantaram assim tão rapidamente. Nem levantaram, né? Vamos para o próximo slide, porque a coisa ficou complicada aqui. O próximo passo para você buscar esse encher do Espírito é você começar a confessar. Confessar os seus pecados. Confessar que estou errado. Confessar que é perdoado. Aceitar o perdão. A gente tem às vezes dificuldade disso. E confessar que está arrependido. Ou seja, sim, eu vou tentar fazer o corre aqui, Jesus, eu vou tentar fazer o corre para não voltar a pecar. Que afinal de contas eu entendi, eu estou arrependido. Arrependimento significa voltar atrás e tentar mudar. Então a gente volta lá em Salmos e diz, examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Porque às vezes eu não consigo entender a mim mesmo. Eu não sei aquilo que está aqui, que está me atrapalhando. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E conduz-me pelo caminho eterno. Quem vai te falar dos seus problemas, dos seus BOs, das suas crises, dos seus pontos de melhoria e de atenção? Na verdade, assim, dos seus pecados, ô infeliz. É o Espírito Santo. Não sou eu, não. Eu só estou aqui dando umas dicas daquilo que ele tem falado comigo. Você que tem que passar pelo seu perrengue com ele. Mas para isso você precisa querer. A gente volta no slide anterior.
Senão, fiote, você não vai ser cheio de Espírito Santo. Você pode vir aqui, dar sorriso, ser grato, fingir muito bem que você é submisso, mas você não vai ser cheio de Espírito Santo. Desculpa falar, mas enfim, já falei. E por fim, orar. Quem ora, seus males espanta, não é assim o ditado? Não? Não é isso? Ah, mas serve, não serve? Acho que serve mais do que cantar, não é? Afinal de contas, quem canta, canta qualquer coisa, mas quem ora, a oração de fé, pode muito em seus efeitos. Nós vamos praticar isso aqui hoje. Então, pela fé, termo para os pentecostais light e tradicionais, não lê essa parte não, apaga aí, tampa o ouvido, mas pela fé tome posse da plenitude do Espírito. Aposse-se, porque o verbo lá está enchei-vos, é imperativo, é para você tomar ação. Tome posse. Pegue, você herdou isso, você tem certos direitos. Sim, você tem o direito de buscar a santidade. Sim, você tem o direito de se ajoelhar e se confessar. Sim, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Filha de Deus. Você tem o direito de agir como filho e filha de Deus. Talvez até o dever. Mas se eu falar de dever, você vai, está obrigando, não sei o quê, eu quero saber dos meus direitos. Então a gente está usando terminologia mais de boa. Você tem o direito de ser feliz na presença de Deus, não na presença do mundo. Você tem o direito de sofrer como Jesus sofreu. E dar glória a Deus por isso, porque Ele deu exemplo. Você tem tantos direitos, esse é um deles. Tome posse da plenitude do Espírito Santo. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Estamos certos de que Ele nos ouve, que sempre que pedimos algo de acordo com a sua vontade. E Ele deixou claro, enchei-vos do Espírito. Busque com fé. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Porque o que pedimos está de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle é que você e eu sejamos cheios do Espírito.